Graça e paz, meus irmãos. Me chamo Antônio Augusto, sou líder de jovens aqui na Igreja de Deus no Brasil, no bairro do Centenário e também no estado da Paraíba. E devido a tudo isso que está acontecendo no nosso país, nós estamos em isolamento em nossas casas. Os cultos foram cancelados pelos decretos das nossas autoridades estaduais e municipais também, e pelas autoridades eclesiásticas, a saber, o nosso pastor Francisco José. Por meio desses vídeos nós viemos compartilhar aqui a palavra de Deus, para que nesse distanciamento com a igreja você possa ser edificado e receber uma palavra de Deus para a sua vida e para a sua família. O texto que vamos compartilhar nessa noite será o texto de Apocalipse, do capítulo 1, do verso 1 ao verso 2, e depois do verso 9 até o verso de número 19. E diz assim a palavra de Deus: Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e deu testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Verso 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve-o em livro, e manda às sete igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingidas, à altura do seu peito com uma cinta de ouro. Sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive esteve morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas coisas. Ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouros. As 7 estrelas são os anjos da igreja, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Muitas pessoas estavam ali por conta que eram ladrões, bandidos, mas João estavam ali por conta da palavra de Deus e do testemunho. Eu convido você a pensar comigo que o coração de João estava um pouco abalado por tudo aquilo que estava acontecendo. Talvez havia temor no coração de João, havia saudades dos seus irmãos, havia temor daquilo que ia acontecer com a sua vida, havia tristeza no seu coração, mas Deus preparou essa visão justamente naquele local e naquela circunstância que João se encontrava. Talvez os nossos corações, devido a tudo isso que está acontecendo ao nosso redor, deixe o nosso coração atemorizado, com saudade de viver a vida que nós vivíamos juntamente com os nossos irmãos, e talvez com medo do que irá acontecer depois dessas coisas. Assim como aconteceu com a vida de João, Deus chama João para um particular. Deus mostra tudo aquilo que ia acontecer depois daquilo. Era como se o Senhor quisesse tanto fortalecer as igrejas por intermédio dessa carta, mas também a vida do próprio apóstolo João, consolar o seu coração e lhe dar esperança,
Porque por mais que as coisas estivessem ruins ao seu redor, por mais que não houvesse esperança dele sair dali, talvez vivo, mas a vitória já estava garantida em Cristo Jesus. E isso fortaleceria o coração de João. É por isso que o Senhor chama ele para ver as coisas que futuramente iriam acontecer. E essas coisas que futuramente iriam acontecer e já era premeditado, já era dito, era a vitória de Jesus sobre todas as coisas. Então essa é a nossa esperança, irmãos. Por mais que ao nosso redor as coisas estejam um caos, por mais que o inimigo esteja assolando as nossas vidas, por mais que o vírus ou as catástrofes estejam acontecendo, mas maior é o nosso Deus. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Que haja esperança em nós. Que nossos corações, que os nossos olhos se voltem agora para a palavra de Deus, para as coisas que estão para acontecer depois dessas, que já está garantida pela morte de nosso Jesus Cristo na cruz do Calvário. Em Cristo nós somos mais que vitoriosos, irmãos. Por mais que tudo esteja ruim, por mais que tudo irá se acabar, mas a nossa vida está guardada em Cristo Jesus. E aqui no versículo 20, ele fala: quanto ao mistério das estrelas que viste na mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas que estavam na mão de Cristo. Ou seja, irmãos, nós estamos na mão daquele que sustenta todas as coisas. Nós não estamos ao léu, nós não estamos vulneráveis no sentido que vamos perecer com essas coisas. Jamais. Mas nós estamos sustentados pela mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos seguros naquele que salvou a nossa vida, daquele que nos comprou por um alto preço, pelo seu sangue. Jesus já conquistou a vitória sobre todas as coisas, irmãos. É por isso que nós podemos descansar em meio ao caos. Nós podemos estar firmes daquele que venceu a morte. Porque em 1 Coríntios capítulo 15 vai dizer: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. Graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, irmãos, porque Ele nos comprou pelo alto preço e salvou a nossa vida dos temores, da morte e do inferno. Que o seu coração receba uma dose de esperança em meio a tudo isso que está acontecendo. Que você se volte agora para a palavra de Deus, tire um tempo para meditar na palavra de Deus, porque essa é a nossa esperança. A nossa esperança não está no tempo presente, mas nossa esperança está naquilo que irá vir, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Fique na paz, Deus abençoe. Amém. Vamos orar? Pai, nós te damos graças, Senhor Jesus, por esses dias, Pai. Que o nosso coração não fique temente, Pai, por tudo que irá acontecer, Senhor Jesus. Que os nossos olhos estejam voltados para a Tua santa palavra, Senhor. Que não haja novidade em tudo isso que está acontecendo ao nosso redor, pois a Tua palavra diz isso, Pai. O Senhor já disse muito antes dessas coisas acontecerem, Senhor Jesus. Mas o Senhor também disse que o Senhor estaria conosco, Senhor, até a consumação dos séculos, Pai. A nossa esperança não está no tempo presente, mas está no tempo vindouro, ao qual o Senhor Jesus Cristo irá voltar e nos buscar para vivermos eternamente, para todos sempre, Senhor, contigo. Onde não haverá mais morte, nem choro, nem pranto, nem clamor, porque as primeiras coisas já são passadas, Pai, e o Senhor estará conosco para todo sempre. Fica conosco, Pai, durante todo esse dia, durante essas semanas que estão por vir. Que a Tua presença esteja constante em nossa casa, em nossa vida, para a honra e glória do Teu nome. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém e amém.